Saudações a todos e a todas. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gonçalves e eu sou órgão do Ministério Público Federal. Até recentemente, exerci a função de Procurador Regional Eleitoral de São Paulo. Acredito que, em função disso, eu recebi um gentil convite aqui do LFG para vir falar com todos e todas sobre o novo crime eleitoral de denunciação caluniosa. Então, isso é uma novidade, né? Isso veio aqui com uma lei de 2019. Vamos ver aqui o número da lei. Já mostro aqui para vocês. A Lei 13.834 de 2019 trouxe esse novo crime que já existia no Código Penal. Olha só. Qualquer cidadão tem o direito de procurar a polícia, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, a administração pública, levando a notícia de fatos ilícitos, de crimes, de atos de improbidade administrativa de que tenha conhecimento. O crime ocorre quando a pessoa faz isso de má fé, quando a pessoa faz isso para prejudicar alguém e, ao assim agir, acaba prejudicando a própria administração pública. Vamos convir, não tem policiais, juízes, promotores em número suficiente para, além de investigar crimes e atos verdadeiros de improbidade administrativa, sair correndo também para investigar maldades, fofocas, mentiras que alguém tenha feito com o intuito de prejudicar outrem. Então, já existia um crime no Código Penal, o crime de denunciação caluniosa. Ali no Código Penal está ao lado do crime de imputação falsa de crime, de autoacusação falsa. E veio para o Código Eleitoral, o que veio para o Código Eleitoral, porém, foi somente o crime de denunciação caluniosa. Vamos dar uma olhadinha na redação trazida por essa lei, né, que inovou o Código Eleitoral. Vejam só a redação aqui. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Prosseguindo aqui, no 326 do Código Eleitoral, se diz que a pena será aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto e diminuída se a imputação é de prática de contravenção. Incorrerá nas penas desse artigo quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Vamos ver como é que isso estava no Código Penal. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou nome suposto e diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Então, prezados amigos e prezadas amigas, qual é a utilidade de pegar um tipo que já estava no Código Penal e praticamente com a mesma redação trazê-lo para o Código Eleitoral? Ah, é verdade, eles colocaram lá, com finalidade eleitoral, né? Aparentemente, a única distinção entre o crime do Código Penal e o crime agora do Código Eleitoral é isso que eu vou grifar aqui para vocês, olha. Com finalidade eleitoral. Qual a utilidade de inovar o ordenamento jurídico eleitoral com essa figura? Qual é o efeito prático disso? Olha só, quando a gente estuda os crimes eleitorais, a gente os classifica de duas maneiras.
crimes eleitorais próprios e crimes eleitorais impróprios. Qual a diferença? O crime eleitoral próprio está previsto na legislação eleitoral e o crime eleitoral impróprio, ainda que afete a lisura e a legitimidade das eleições, está previsto na legislação comum. Dessa classificação deriva uma consequência muito importante. Os crimes eleitorais próprios são todos levados a julgamento perante a Justiça Eleitoral. E os crimes comuns, ou mesmo crimes que afetem a lisura e legitimidade das eleições, mas que não estejam previstos na legislação eleitoral, serão levados a julgamento pela Justiça Comum. Aí vai depender do caso, Justiça Federal ou a Justiça Comum Estadual. Mas quando se traz uma figura criminosa para a legislação eleitoral, quando se inclui um crime no Código Eleitoral, na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, a consequência é atrair a competência da Justiça Eleitoral. E, portanto, estimados amigos e estimadas amigas, quem praticar essa conduta aqui, a denunciação caluniosa eleitoral, estará às voltas com o promotor de justiça eleitoral, estará às voltas com o juiz eleitoral, porque a competência será da Justiça Eleitoral. Okay? Vejam, e eu queria destacar o seguinte aspecto. A denunciação caluniosa eleitoral exige dois requisitos muito claros. O primeiro, o chamado dolo específico e dolo direto. A pessoa não tem dúvida da inocência daquele contra quem faz a imputação da prática de crime ou da prática de improbidade administrativa. Segundo, esse é o primeiro, então, requisito para que o crime seja denunciação caluniosa eleitoral. Segundo requisito, ele faz isso com a intenção de interferir nas eleições, interferir na propaganda eleitoral, fazer propaganda eleitoral negativa em face daquela pessoa a quem falsamente faz essa imputação. Portanto, grifando aqui os elementos essenciais, ele sabe que o agente é inocente, ele não tem uma dúvida, ele sabe, dolo direto, que o agente é inocente e ele pretende, de alguma maneira, interferir nas eleições, granjear simpatias ou provocar antipatias em face daquela pessoa. Okay? Então, ele emite essa imputação de uma maneira que leva a autoridade, pode ser a polícia, pode ser o Ministério Público, pode ser o juízo, pode ser alguém na administração pública, se vê, por dever de ofício, compelido a instaurar o procedimento. É com essa instauração do procedimento que se dá a consumação delitiva. Okay? As penas são severas, as penas são de 2 a 8 anos, e essa pena pode ser aumentada se houver uso de anonimato ou nome fictício e diminuída se a imputação for de prática de contravenção. E aqui, colegas, vem aquilo que talvez seja a verdadeira razão pela qual temos agora esse novo crime no Código Eleitoral. Vejam esse trecho aqui, eu vou lê-lo com cuidado para todos e todas vocês. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Isso pareceu fake news para vocês? Pois é, para mim pareceu. Então, a verdadeira intenção do legislador, a meu ver, foi de alguma maneira controlar, até com risco de punir severamente, aquela pessoa que divulga informação que sabe falsa nas mídias sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, etc.
Então, isso infelizmente é muito utilizado nas campanhas eleitorais, né? Chega lá uma notícia qualquer, assim, totalmente teratológica, dizendo que alguém fez isso, alguém fez aquilo, e é aquela pessoa, às vezes, né, de má fé, precisa ter má fé, nesse caso, precisa ter o dolo direto, sabendo, porém, que aquilo é falso, sabe que aquilo é falso, e divulga, e compartilha, e leva adiante. Então, isso é um instrumento do legislador, né? Todo legislador é um futuro candidato, é um instrumento do legislador para tentar conter a onda de notícias mentirosas e falsas que circularam aí nas campanhas do Brasil afora. Mas eu quero, nesse nosso breve comentário, incorporar ainda uma razão que pode ser divisada nessa inovação legislativa, nessa entrega da denunciação caluniosa ao Código Eleitoral. É que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar o inquérito 4435 do Rio de Janeiro, vejam aqui, né, o inquérito policial, o Supremo reconheceu a validade desse dispositivo aqui do Código Eleitoral, o artigo 35, dizendo que compete aos juízes eleitorais julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe forem conexos. Portanto, se um crime foi praticado com a finalidade de praticar o outro, se a prova de um interfere na prova de outro, se as pessoas, se os agentes criminosos são os mesmos em mais de um comportamento, então o crime eleitoral vai atrair o crime comum. E aqui, colegas, é fácil perceber o seguinte: de repente o sujeito estava mesmo sendo investigado, sendo processado por um crime comum. E aí vem o outro e diz, olha, na verdade aquilo era uma denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. E, portanto, se o juiz eleitoral, se o promotor eleitoral, se a polícia judiciária eleitoral acreditarem, né, na verossimilhança dessa imputação, vão iniciar, né, a persecutio criminis da denunciação caluniosa eleitoral, e isso abre ensejo para que aquele processo que estava lá, né, seja atraído para a Justiça Eleitoral. Okay? Muito bem, eu convido todos e todas a consultarem a minha página na internet, www.acachaçaeleitoral.com. Se vocês jogarem ali naqueles sites de busca A Cachaça Eleitoral, vai aparecer aí a minha página, e ali tem um blog e vários assuntos de interesse, né, para quem gosta de direito eleitoral, e uma das postagens se refere justamente à denunciação caluniosa eleitoral. Muito obrigado a todos e todas.